Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão do último vídeo pra cá? Se é que vocês viram o último vídeo. Ainda bem que, né, menos mal, meus vídeos não tem teia de aranha. Vez ou outra alguém assiste um tema ou outro. É engraçado, eu não fico muito preocupada se alguém está assistindo. Eu me preocupo assim, o que que eu estou fazendo aqui, né? Obedecendo ordens superiores, sim, mas o que ele quer com isso, né? O poderoso chefão, talvez só ver meu nível de obediência. Vocês estão bem? Começar o dia naquela vibe gostosa que vocês estavam? Que vocês continuem a semana assim, tá? Vocês merecem o melhor. Só que o melhor que vocês querem receber, só vocês podem dar. Quando vocês compreenderem isso, vocês vão estar bem. O tema de hoje vai ser estranho. Então, primeiro, para quem não quer saber do assunto, já pula para outro, porque Shimada já tem esse tom de voz de falar assim, esse jeito de falar igual uma tartaruga, né? Com este tema, a coisa pode ficar zen, né? Inspirado na nossa querida Vitoreto, mas antes, porém, né? Theo, meu raio de luz, amiga querida, beijos na alma. Aturiana, Gambate, né? Força, coragem, você vai ficar bem. Este tema é inspirado na nossa queridíssima Vitoreto, que ela quer despertar a mediunidade dela, né? Não é o seu caso, tua mediunidade já está manifestada, você só não tem consciência dela. Então, esse tema é para quem quer despertar a sua mediunidade ou para quem já manifestou, mas não tem consciência. Todos nós temos os dons, né? Embora sejam apenas 9 carismas, cada um se abre num leque de manifestações diferentes, até mesmo com ferramentas diferentes, né? Então, por exemplo, o dom de profecia é aquele que vai ficar por último, porque o leque que se abre das manifestações da profecia é bem amplo. A gente deixa o mais difícil por último. Até na Bíblia, quem escreveu esse capítulo fez isso, deixou profecia por último. Tem um adendinho lá no final do capítulo, né? Sobre a profecia. Ficou por último. Para cada religião, cada crença, aquilo que é tão conhecido como intuição, né? Sexto sentido, vai ser chamado de uma forma: mediunidade, evidência, clarevidência, audioevidência, aí cada um vai ser uma coisa. Médium, evidente, bruxo, mago, profeta,
oraculista, oráculo, tudo por aí vai, né? Não importa. Não importa como você chama, não importa a sua crença, não importa como você manifesta. É tudo dom, tá? Não existe um monopólio de papai, não existe um monopólio da espiritualidade e suas manifestações, não existe um monopólio dos carismas, dos dons, tá bom? Isso ficando muito claro, embora os narizinhos torcidos e os olhinhos virados para cima, vamos continuar. Há duas situações da manifestação de dons de mediunidade, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, escola de profetas, escola de médiuns, porque ensina, mas não explica, né? Por exemplo, na magia tradicional, é esmiuçado o funcionamento, mas não simplesmente o funcionamento, né? Ninguém ouve assim, você vai manifestar agora o dom de profecia através da revelação. E você tem que ficar lá batendo o tico e o teco para descobrir como faz isso. Não. É explicado como isso ocorre. Mas é explicado de uma forma que não fique limitado a um tipo de manifestação, entendeu? Porque não ocorre de uma maneira só, ocorre de acordo com o indivíduo, com o vaso, né? O médium, o profeta, o oráculo são os vasos, os instrumentos da espiritualidade, né? E aí, se você gostar do tema e não tiver paciência, também muda para outro vídeo, porque se não tiver paciência, você não vai ter saco para aguentar essas minhas pausas, tá? E minhas coçadas no queixo. Vão haver muitas pausas assim. Por quê? Porque eu preciso olhar lá dentro. Para se desenvolver na espiritualidade, para desenvolver a sua mediunidade, você tem que aprender a olhar para dentro. Como eu já disse em outra ocasião, a maioria das pessoas são extrovertidas, né? Elas têm o olhar voltado para fora. Não tem tanta gente assim, introvertida. O foco dela, a visão dela está voltada para dentro. A visão do introspectivo é muito interessante porque com ele o terceiro olho faz sentido, né? Nossos olhos, eles foram feitos para olhar para fora. O introspectivo, ele olha para dentro como? Tudo relacionado à espiritualidade é sentir. E sente-se de uma forma tão profunda, tão intensa, que é como se aquilo que a gente sente se materializasse, a ponto de vermos com estes olhos. É tipo isso. Ou se formasse uma imagem que representasse bem o que a gente sente. Eu vi uma publicidade estranha. A pessoa dizia assim: eu não sei se é meu pensamento, eu não sei se
se são vozes na minha cabeça, se é meu eu superior. Eu só sei que eu leio a energia das pessoas. E eu disse: oi? Que contraditório. Não importa o quanto a gente queira entrar no estado água e desviar do autoconhecimento, nós vamos sempre nos deparar com a necessidade de fazer autoconhecimento, tá? Porque senão fica ilógico, fica contraditório. Como que você é capaz de ler a energia de alguém, mas não consegue discernir o que são vozes na cabeça, o que são seus pensamentos, nem classificar cada um dos pensamentos, dos tipos de pensamentos, ou se é seu eu superior? Não, não dá. Você acha que lê a energia dos outros, você faz algo que é inconsciente em todas as pessoas. Todo mundo lê a linguagem corporal e facial uns dos outros, só não tem consciência disso. É típico dos animais. É igual o nosso cachorro quando balança o rabo, ele está se comunicando. E nós sabemos o significado, os outros cães principalmente. Isso não é ler energia. Todo ser humano lê um ao outro. É do animal. Todos os animais leem um ao outro. Leem o quê? A linguagem corporal e facial. O ser humano faz isso inconscientemente. É por isso que quando uma pessoa está chateada com você, das duas uma, ou você sabe que você aprontou, por isso que a pessoa está com aquela cara, ou você está lendo aquela cara inconscientemente, embora em ambos os casos seja a mesma coisa, né? Você vira para a pessoa e fala: por que você está com essa cara? Às vezes nem está tão explícito, mas das duas uma. Ou você sabe que você aprontou, ou você está lendo a expressão facial do outro. Ler energia é outra coisa. Ler energia não tem nada a ver com o que está na superfície. É ler o que está dentro. Vai além da empatia, entende? Então, eu não sei, gente. Tem um, tem um, tem um povo que diz que trabalha com espiritualidade, que fala cada coisa assim, que eu não sei. Não, pior, sabe o que é? É tipo 11 mil visualizações uma hora. Tem gente que dá crédito, dá ibope, dá fama para essas pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que preferem a ilusão, a mentira, do que a verdade, né? Mas, enfim. Então tá. Há dois casos aqui, né? Eu já falei. Para despertar a mediunidade para quem já despertou, mas não tem consciência. E tem para a manifestação dos dons. A partir do momento que quando você começa. Nossa, minha língua tá querendo enrolar. Eu gostaria de falar português nesse momento, pode ser?
Até esqueci o que eu estava falando. Para se relacionar com a espiritualidade, é preciso uma rendição. Nada a ver. Para manifestar a mediunidade ou os dons, é preciso um relacionamento com a espiritualidade. Para esse relacionamento é necessária a rendição. Qual o primeiro passo, o primeiro movimento que você dá em rumo à rendição? Você tem que praticar e tornar hábito a oração, a prece, a reza. Por quê? A oração é a comunicação com a espiritualidade. Você tem que ter o hábito de orar. Quando acorda, quando vai dormir, quando vai se alimentar. Eu estou em estado de oração o tempo todo, né? Eu sou aquela filha que perturba papai, né? Eu fazia isso com meu pai biológico também. Tudo que ele ia fazer, eu ficava em cima. O que você está fazendo? Por quê? O que é isso? Como faz? E tudo que eu ia fazer, eu ficava, olha pai, olha o que eu fiz. Eu sou da mesma forma com o papai, né? Eu fico o tempo todo de papo com ele. Com a espiritualidade também. Orar, rezar, se comunicar com a espiritualidade. Afinal de contas, você precisa criar um relacionamento, né? Existe relacionamento sem comunicação? Tem que se comunicar. Só que a oração que eu estou falando não é aquela petição, a choramingação não, tá? Como se a espiritualidade de papai fossem Papai Noel ou o gênio da lâmpada. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu tô com problema, eu quero solução. Eu quero chegar lá e eu quero ser carregada. A subestimação do próprio potencial não é oração, né? É a confissão de algo nada legal em si mesmo. Oração é louvar, oração é agradecer, oração é bater papo com a espiritualidade. Como é em qualquer relação. Você compartilha, você quer chorar, você chora, você quer desabafar, você desabafa. Você quer compartilhar, eu tô com um novo projeto, eu tô com uma dificuldade tão grande de seguir adiante, eu tô tendo tão obstáculo. Ai, me faz ver minha própria capacidade, meu próprio potencial, eu não tô enxergando, eu tô me sentindo desmotivada, eu não quero depender de ninguém para me motivar. Eu quero fazer isso por mim. Isso é oração. Então, o princípio, isso, gente, é dentro da magia tradicional, que é algo que é passado oralmente, né? Dentro da religião de cada um é de uma forma. Então, o tema de hoje é mais para quem é independente, não segue ninguém e não faz parte de nenhum credo, tipo a Shimada. Shimada não tem religião, não pertence a nenhuma ordem, tradição, religião, crença nenhuma. Se você é assim, o vídeo serve para você. Então tá, porque dentro de cada crença há um modo de guiar cada um para se desenvolver na espiritualidade, para o trabalho com a espiritualidade, né? Isso tem que ser respeitado.
Se você está numa casa e eles ensinam de uma forma, faça da forma que te ensinam. E esquece isso aqui que está sendo falado. Vai para outro vídeo, né? Para não virar uma salada dentro da cabeça. É melhor. Então tá. Então, o primeiro movimento para a rendição na relação com a espiritualidade é a oração. Se comunicar com a espiritualidade. Se comunicar. Consequentemente, você tem que aprender a ouvir a espiritualidade. Daí que há pessoas que são somente um canal, assim, onde é que nem a metáfora que eu usei no outro vídeo. Um cano e a torneira. Abriu a torneira, sai água. Fechou a torneira, não tem mais água. Há pessoas que são esse canal onde o liga e desliga está totalmente na vontade maior, né? Às vezes, elas até sabem que tem algum nível de mediunidade, mas elas não têm a mínima ideia como isso se manifesta. Elas não olham para dentro. É diferente quando a pessoa tem consciência dos dons que tem. Tanto é que esses canais não sabem nem qual dom está manifestando exatamente, né? É interessante quando há quem auto-rotule as próprias capacidades, né? E aí, um outro que tem dom, bate o olho e fala, não tem não, só tem na tua cabeça, né? Agora, tem aqueles que manifestam, não têm a consciência, nem sabem que tem alguma mediunidade. Entende a diferença? Tem uns que têm a mediunidade, mas não desenvolvem, não estudam. Então, eles ficam na dispensação da graça. Quando não tem outra opção, vai você mesmo. E há aqueles que manifestam e não estão tendo consciência que estão manifestando. Então tá, oração, que é a comunicação com a espiritualidade, e aprender a ouvir. Como é que você vai ser um canal, entregar as mensagens que a espiritualidade tem para entregar através de você, se você não aprende a ouvir? É óbvio, né? Se eu não sei ouvir, como é que eu vou ter o que falar? Como é que eu ouço chamada? Meditando. Para aprender a ouvir, você começa a se comunicar com a espiritualidade naquilo que é chamado de oração, reza, prece, né? Antes de aprender a ouvir, você tem que meditar. Sem meditação fica complicado você aprender a ouvir, consequentemente, como que você vai discernir, né? O que você está ouvindo, da onde vem o que você está ouvindo. Olha como é que vai ser doido aprender a ouvir. Você vai meditar e você não precisa criar um cenário
místico indiano, tá? Não precisa comprar uma almofada com uma mandala esotérica. Você vai aprender a sentar de um modo confortável e, por favor, não faça flor de lótus se você não é um yogi ou se você não tem a prática constante de yoga. Não force essa região do quadril, por favor. Você vai sentar na tal da postura para meditação. Em 10 minutos, você está começando a sentir o teu pé dormir. Aí você tem que parar a meditação, porque logo, logo tá dando cãibra. Então, tipo, esquece essas coisas. Também não enche o ambiente de vela e incenso, por favor, porque você precisa respirar e inspirar, respirar e inspirar, e tá aquele fumacê todo. Aí daqui a pouco tá tossindo. Também esquece os umidificadores, porque a umidade demais não é legal. E esquece os efeitos de luz, porque nessa que você fica mandando muito oxigênio pro cérebro, pode dar um chute no teu cérebro com tanta luz piscando. Senta na grama, na terra, no chão, no meio da sala, do quarto, em cima do tapete, no sofá. Senta onde você se sente confortável. Sabe aquela poltrona que você gosta de assistir filme? Aquela parte do sofá que você sempre quer ficar? Senta ali. Não tem que fazer posição de nada, você tem que ficar à vontade. É por isso que na psicanálise, eu pelo menos, né, eu uso o divã. O paciente deita para desabafar. Quando ele deita, ele já começa a relaxar. Você tem que estar com o corpo, o animal, em estado de relaxamento e de um modo em que ele não esteja em postura de reação, entende? Qual postura você faz, Shimada? Onde você senta? Shimada medita o tempo todo, inclusive lavando louça. A água, né? Tem gente que usa incenso, Shimada gosta de água, mexer na água, porque a água é condutor de energia. Eu começo a sentir a água, eu não tenho foco na louça. Eu vou para tão longe, de repente eu já lavei a louça. E a minha louça é bem lavada, tá? É uma desconexão da realidade, de tudo. Então, se você tem uma atividade que desconecta de tudo, use essa atividade para meditar. Para quê? Vou chegar lá. Agora, se você não tem essa atividade, você tem que ficar quieto. Senta em algum lugar e fica quieto. Agora, a respiração você tem que fazer, tá? Por quê? Você respira e inspira. O que vai acontecer? Você vai sentir uma coisa estranha aqui no topo da cabeça. Eu mencionei que é melhor vocês assistirem esse vídeo enquanto quando deitar para dormir, para vocês repetir comigo, que nem agora. Respira, inspira. Respira, inspira. Percebe aqui o topo da cabeça. O teu cérebro vai reagir porque ele está recebendo mais oxigênio. Dependendo do tempo que você fizer isso, você vai sentir alguma coisa também atrás dos olhos. Aí o terceiro olho faz sentido, né? Atrás dos olhos você vai sentir a mesma sensação estranha do topo da cabeça.
Você costuma sentir na região da cabeça dor, né? Eu tô com enxaqueca. Eu tô com renite. Tô com pressão alta. Eu tô com sinusite. A minha diabetes. Você sente o desconforto em alguma área da cabeça e já associa, já interpreta. É tal coisa. Quando você manda oxigênio para o cérebro, a sensação é única, é típica de oxigenação do cérebro. E você sente com bastante clareza aqui no topo. Ok? Essa introdução na meditação é praticamente um exercício de percepção. Por enquanto estamos no cérebro, né? Nós queremos chegar na mente. A meditação é um mergulho. Não é simplesmente a introspecção, é um mergulho para dentro. Nós vamos cada vez mais fundo, conforme a prática da meditação. Então, você respira e inspira, você desenvolve a percepção da reação do seu cérebro. Você começa a perceber o teu cérebro em atividade. Ele reage. Você tem sensações. Ao alcançar esse estágio, nós vamos mergulhar mais fundo. Então, para você despertar ou ter consciência da tua mediunidade, você precisa de se render à espiritualidade. Qual o primeiro movimento? Oração, que é comunicação com a espiritualidade, independente de com quem você se comunique na espiritualidade, tá bom? Meditar para aprender a ouvir. A partir da meditação para frente, você vai aprendendo a ouvir automaticamente, tá? Por quê? Vamos ver. Não tem como não... Sabe por que o canal se chama Jornada de Autoconhecimento? O autoconhecimento é o princípio de tudo. Se você não se autoconhecer, você não tem como manifestar de um modo consciente. Todas as práticas espirituais, elas levam a consciência a se expandir, a expansão de consciência. Se a expansão de consciência não ocorre, não está acontecendo nada relacionado à espiritualidade, não. É qualquer coisa, menos a espiritualidade, entende? É muito simples para mim chegar aqui e ficar sinalizando, ficar descrevendo as sensações de como cada dom se manifesta. Mas eu tenho para mim que eu vou acabar confundindo vocês. Porque com cada um é de um jeito, né? Então, vocês vão aprender a ouvir primeiro a si mesmos, tá? Tem que aprender a ouvir a si mesmos, senão... Porque se vocês não aprenderem a ouvir a si mesmos, vocês não fazem a prática da introspecção, né, do mergulho, e vocês não utilizam, não percebem um dom que já tem desperto em vocês, que é o discernimento.
ele já está despertado. A maioria das pessoas. A fé é o discernimento. Só que o discernimento sem consciência nem sempre ele é eficiente, né? Então, tipo, através do discernimento, você pode perceber se o que você fala é fruto de um raciocínio lógico, de uma opinião formada sua, da sua imaginação, de uma fantasia, do que você ouviu falar, do que te ensinaram quando era criança, do seu eu superior ou da espiritualidade. Entenderam? Tem todas essas camadas. Aí você tem que fazer meditação, porque quando você entra no estado de meditação, ele é praticamente um autotranse, né? Você desconecta totalmente do mundo. Você está vivinho da Silva, mas a tua consciência não está aqui. Não esqueçam que nosso consciente, ele está bem acordado quando estamos ocupados fazendo alguma coisa. Quando estamos meditando, estamos fazendo alguma coisa, né? Então é por isso que a gente tem que respirar. Respirar é a ação do que estamos fazendo, né? Respirar é o que nos faz ficar no aqui e agora. Estou vivo, eu respiro, eu estou aqui e agora, né? É um movimento mais suave que fazemos no momento que temos que ficar quietos, ok? E aí o que acontece? Você vai desconectando, mas de repente começam os seus pensamentos, porque você consegue chegar no ponto de focar na tua mente, você ultrapassa o cérebro nesse mergulho, você chega na mente. E ali tá uma bagunça, tá acontecendo de tudo. De repente, a fatura do teu cartão aparece na tua frente. Você já sente um negócio. Você já fica pensando como é que eu vou resolver isso? Da onde que eu vou tirar o dinheiro para pagar tudo isso? Ao mesmo tempo, aparece a festa de aniversário do próximo final de semana. Ai, eu tenho que comprar um presente. Não é assim que funciona a mente da gente? Assuntos distintos ao mesmo tempo. Nós vamos nos comunicando com tudo isso. Na hora da meditação, a gente não pode reagir a nenhum desses pensamentos, a nenhuma atividade da mente. Se você vê a tua fatura, você vai ficar olhando para ela, você vai procurar não sentir nada, não fazer nada, não pensar em nada. E eu não estou falando para reprimir qualquer sensação ou emoção. É porque simplesmente enxergar uma fatura naquele momento não vai alterar nada. Você pensar alguma coisa a respeito daquilo não muda nada. A fatura vai continuar lá. Assim como qualquer outro pensamento. Começa a mentalizar que os pensamentos são um rio. Sabe, você está sentado diante de um rio e está vendo ele descer. Seus pensamentos são as águas. E o que você faz? Você apenas observa. Observa tudo que está passando.
Você vai perceber o que é emoção, o que é sensação, porque embora o coração esteja muito relacionado dentro de uma simbologia a emoções, tudo ocorre na mente. O coração é a válvula mais importante do corpo para a energia vital do corpo, mas na fusão de corpo, alma e espírito é mente. É preciso aprender a assistir os pensamentos simplesmente a passarem. Não tentar forçar nada, reconhecer nada. Sabe por quê? Você é o observador de você. Vai ser espontâneo, automático, reconhecer o que é o que com a prática. Então, por exemplo, de repente você vai discernir o que é emoção e o que é sentimento. São coisas distintas. Algum pensamento vai passar que desencadeia emoção e sentimento. Você vai conseguir discernir. Você vai conseguir discernir a diferença de um raciocínio, de uma imaginação, da criatividade, de uma ilusão, de uma fantasia, de uma estratégia. Tudo é distinto. Uma distinção sutil, mas é tudo distinto. Você vê com clareza com o passar do tempo, só observando. A minha mãe e meu pai, eles tinham um modo de me ensinar tudo muito interessante. Inclusive, no Japão, também foi assim que eu aprendi muita coisa. É um hábito lá no Japão. Aprende olhando. Então, minha mãe, ela me ensinava a costurar alguma coisa, ela costurava, pedia para mim ficar olhando. Eu tinha que aprender na observação. E tudo que meus pais ensinaram foi dessa forma, através de observação. Dentro de nós, o autoconhecimento também é assim, através da observação. Você simplesmente observa o que está acontecendo lá. Não reage, não questiona, não pergunta nada, só observa. Na observação você vai sentir. Só sente. Não precisa fazer nada. Com a prática vem o hábito, vem a clareza. O discernimento fica lógico porque em determinado momento, espontaneamente, você está discernindo. Não esquece que o discernimento é um dom. O discernimento, ele começa a se manifestar por si só, através da prática, quando você identifica quais tipos de pensamento são gerados na tua mente. O que é emoção, o que é sentimento, o que é sensação, o que é percepção. Entenderam? É que nem o dom da fé. A fé do tamanho do dom de mostarda move montanhas. Quer dizer, não importa a potência da tua fé, é o dom da fé.
Se você diz, eu tenho fé que sim, pronto, já é o dom da fé em manifestação. Quando o dom do discernimento se manifesta, a comprovação é o que? Você começa a distinguir. Assim como a comprovação do dom da fé é quando aquilo que você não está vendo e espera chega, você alcança. Nunca haverá contradição em nada da espiritualidade. Só depois, quando o discernimento estiver em atuação, é que você vai conseguir ouvir. Por quê? Porque aí você não vai mais confundir a voz da espiritualidade com nenhuma atividade da tua mente. Para muita gente, a comunicação, ela não é como eu falando aqui com vocês. Eu sei disso porque às vezes ocorre comigo. Por exemplo, às vezes eu ouço as vozes aqui ao redor, às vezes eu ouço vozes como se estivesse aqui em cima, mas elas não estão tão baixas. O som tá aqui em cima, né? Mas às vezes é telepática, então dá a sensação de ouvir. A linguagem telepática é assim, quer ver? A vibração, ela vem tão forte que você sente com tanta intensidade que a tua mente te dá ou a imagem ou a voz que clareia o que é. É a interpretação de línguas, sim. Todo tipo de comunicação é uma língua. Uma vibração é uma comunicação. É algo que exige discernimento e interpretação. Então, quando vem uma vibração densa, você vai ter determinados sintomas. Peguem o hábito de memorizar padrões de tudo isso. Não existe padrão para todos, mas para cada um tem. O modo como eu sinto a espiritualidade sempre é da mesma forma, a vida inteira foi. Existe um padrão. Para outra pessoa não funciona da mesma forma, entende? Então, nisso tudo, desde a tua oração, quando você se rende ao relacionamento com a espiritualidade, até a meditação, percebe padrões frequentes e memoriza eles. Toda vez que você estiver interpretando ou discernindo uma vibração, será sempre no mesmo padrão que vai caracterizar o que é uma vibração. Quando for uma voz de determinada frequência, também vai ter um padrão.
a ponto de você, a memorização, né, te leva a um ponto que você começa a perceber de qual frequência vem, se é baixa, se é mediana ou se é alta. Por quê? Tudo tem um padrão. O que pertence a cada lugar é de cada lugar, entende? Mas para cada um se apresenta de uma forma, não que seja diferente, vamos dizer. O padrão da comunicação telepática e do modo como a vibração vem de diversas formas é igual para todo mundo. Agora, como cada um capta, é diferente. É que nem, por exemplo, Vitoreto. Tem algo do dom da palavra, né? Do dom da palavra com o dom da revelação. Se você for lá na introdução à jornada de autoconhecimento, você vai ver a necessidade de fazer diário. A Adriana, já deve estar no 3º diário dela. Ela leva muito a sério o diário dela, ela anota tudo. Ali na introdução, eu explico a necessidade do diário porque tem tudo a ver com o desenvolvimento da espiritualidade, de autoconhecimento, é tudo junto e misturado, sabe? Sempre anote o que você sente, o que você pensa. Tenha um diário para você perceber, enquanto escreve, o que você sente. Perceber padrões em determinadas coisas que você sente e memorizar isso. É tipo, sempre que eu sinto o sabor azedo, eu senti gosto de limão. Porque o limão é a única coisa azeda que eu ponho na boca. Sempre que eu estou triste, algo me trouxe tristeza. Entende a relação? A tristeza está em mim porque algo me deixou triste. A alegria está em mim porque algo me deixou alegre. Quando eu penso em azedo, eu lembro de limão. Quando eu penso em doce, eu lembro de mel. Existem essas associações automáticas quando nós memorizamos padrões. Há padrões na sua percepção, que é só sua. Porque a espiritualidade se manifesta através de cada um, conforme cada um é, conforme a personalidade, conforme os estados de espírito, o modo como a pessoa foi criada, né? O conhecimento da pessoa. Eu noto com clareza a tua mediunidade quando você escreve comentários. Eu nunca comentei com você, né? Há determinadas coisas que você já me disse que elas vieram no momento exato, assim, de horas, intervalo de horas, em que eu pensei determinadas coisas, como por exemplo, deixar o canal. Você apareceu naquele momento com um comentário que me segurou aqui. Houveram outros pensamentos, sentimentos que eu tive respostas através de comentário seu. Então,
Um exercício bom para você é escrever tudo que você sente e pensa. Não julgue nunca, tá? Nunca pense assim, ai que coisa boba que eu tô pensando. Anota. Anota, presta atenção no que você sentiu, anota também o que você sentiu, percebe padrão, memoriza. E presta atenção no que acontece à tua volta. Então, depois que a meditação vira um hábito, e você já pode perceber o discernimento em atividade constante, te revelando o que é imaginação, raciocínio, fantasia, ilusão e etc., você já pode ouvir. Por quê? Porque quando a espiritualidade se comunicar com você, você não vai confundir com nada que é criado na sua própria mente. Eu já vi muito e muito profeta vindo falar horrores em nome de Deus, e não era Deus que estava falando, era o próprio indivíduo. Eu conheço uma moça que é uma pessoa que eu conheço desde criança. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Eu não frequentava mais a igreja, mas nesse dia eu não sei qual festividade tinha lá, que minha mãe chamou para ir junto, eu fui. E eu nunca vou esquecer desse dia, que aí eu não voltei mais mesmo. Aqui na nossa rua tem uma moça que eu conheço desde criança. A gente estudou junto, inclusive, trabalhamos juntas, né? E ela era da mesma igreja. Um dia ela resolveu se converter e eu pensei assim comigo, ai, né? Que ela estava tão bem. Foi para a igreja. Nesse culto específico, uma profeta se levantou, foi na direção dela e disse o seguinte: que ela ia descer 7 palmos abaixo da terra e que ela estava condenada ao inferno. Eu não lembro qual foi a acusação não, mas aquela profeta ela atuou como uma verdadeira acusadora, sentenciadora e carrasco também. Porque a igreja estava cheia. Quando o profeta se levanta, toda a igreja tem que se calar, né? Aquela profeta começou a falar alto para todo mundo ouvir tudo que falou para aquela moça, dando a sentença dela. Ela não parava de chorar. E aí ela saiu da igreja. Ela se envolveu com um criminoso, ela passou a usar drogas e a vida dela foi decaindo cada vez mais. A mãe dela faleceu, ela era filha única, acabou indo parar na rua, virou mendiga, teve várias gravidezes vivendo na rua. Todas as crianças foram para adoção. Ela perdeu os dentes, ela perdeu a boa aparência que ela tinha, ela perdeu a sanidade, ela vive para lá e para cá. E o pessoal aqui, nossos vizinhos que conhecem ela também desde sempre, né? De um modo ou de outro procura ajudar ela. Um outro caso, eu não frequentava religião nenhuma já. Eu era casada já, por
disse não. E, para filha, eu vim na casa da minha mãe, ver minha mãe, e apareceu esse casal de profeta. E a mulher, ela começou a falar alto comigo, assim, gritando, como se estivesse brigando comigo, e com esse papo de que o caixão estava preparado para mim, que eu ia descer 7 palmos debaixo da terra se eu não voltasse para Jesus. O nome da igreja agora é Jesus, né? Eu tinha que voltar para a igreja. A prova que eu voltei para Jesus era voltar para a igreja. Diferente daquela moça que virou moradora de rua, eu não fiquei quieta, não. Eu nunca fico quieta quando eu tô diante de um falso profeta. Eu simplesmente fiz calar a boca, fiz ouvir tudo que eu tinha que falar e mandei se retirar da casa da minha mãe. A irresponsabilidade de ficar usando o nome de Deus, de falar em nome de Deus, dizer que Deus mandou falar. Sabe o que é isso? São as torneiras. Que fica acostumado a ser usado quando não tem outra opção. Não estuda, nem percebe como é que o dom se manifesta dentro de si. Aí quando é o ego da pessoa que está operando, ela fala essas asneiras, acabando com a vida das pessoas. É o poder da palavra, não é? Chega a esse ponto, destrói a vida de uma pessoa. Porque sabe qual é o pensamento daquela moça? Eu vou para o inferno, não espero mais nada da vida. Aquilo veio para a mente dela de um modo como se fosse uma sanguessuga, assim, caiu e já grudou. Ela temia tanto a papai, ela acreditava que ela estava ali com o coração aberto e puro para ele, e aí ela ouve uma mensagem daquela sem conseguir discernir. Por quê? Porque a profeta era a profeta, todo mundo respeitava. Ai, se ela falou, foi Deus que falou. Hoje a moça, ela acredita piamente que ela vai para o inferno. E o estado mental dela não permite que isso seja trabalhado na mente dela. Aí você vê esse monte de pessoa por aí dizendo, né? Tem uma pessoa que, nossa, a primeira vez que eu vi, eu falei, que absurdo que existe no mundo, né? Ela é a representação máxima do absurdo espiritual. Disse, Deus está falando pela minha boca. Ai, papai não fala pela boca de ninguém. Papai, ele fala nos ouvidos. A gente ouve e repete exatamente aquilo que ele falou. A gente não precisa interpretar, não. A gente tem que interpretar outras espécies ou outras línguas aqui do nosso plano. A espiritualidade, ela é clara. Papai não incorpora em ninguém, não. A espiritualidade, ela não incorpora. Tem entidade que usa o corpo, o veículo de um médium, sim. Só que ela não entra dentro da pessoa, não, sabe? A física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Este corpo é feito para uma essência.
Há entidades que só colocam a mão elas estão atrás, colocam a mão no ombro e é como se a pessoa virasse uma marionete. Tipo isso, assim. Não tem corporação, não. Para papai falar pela boca de alguém, não. Ele fala nos ouvidos, a gente repete. Mas não é papai naquela menina. Enfim, viu porque tem que esmiuçar tudo? Para não haver confusão. Porque a espiritualidade não age na confusão, não cria confusão. Para você ouvir, aprender a ouvir, você tem que discernir. Discernimento é um dos dons, um dos carismas. Você tem que perceber ele se manifestando. E ele vai manifestar o quê? O discernimento vai manifestar o quê? Ele vai te revelar o que é a sua imaginação, o que é a sua criatividade. O que é intuição? A intuição é do próprio cérebro. O lado direito do cérebro é a percepção do animal quanto ao perigo, é a leitura da linguagem corporal e facial inconsciente que o animal bípede é capaz de fazer. Então, você pode dizer que tem dois tipos de intuição, a espiritual e a do animal. Até aqui, se houver alguma dúvida, me comunica que eu venho e esclareço. Não adianta eu ir além de onde eu cheguei, né? Porque tudo mais da mediunidade, da vidência, do desenvolvimento espiritual vai ser nesse processo. Um desencadeia o outro. Para quê? Para manter a sensatez, a ordem, não haver confusão. A espiritualidade é assim. É fina, é requintada, né? Então, há um processo que vai se desencadeando conforme você continua as suas práticas, oração, meditação, vai desencadeando todo o resto. Mas sem oração e sem meditação fica complicado. Em cima desses dois precisa do quê? De autoconhecimento, simultaneamente. Você precisa se conhecer para fazer esse mergulho para dentro. Por quê? Não é tão simples confrontar, reconhecer que determinado pensamento seu é apenas a tua imaginação. E se você desejar que seja tua verdade, tipo teu ego desejar? Entendeu? Às vezes a tua imaginação te disse, atuou como a tua intuição, te mostrando coisas, segundo as intenções onde não havia. E aí, quando você se confronta com isso, você não quer que aquilo seja imaginação, você quer que seja o seu raciocínio lógico. Como é que o discernimento atua aí? Se existe uma relutância, uma resistência, não é? É preciso se autoconhecer, tá bom? Então tá. Espero
ter contribuído de alguma forma. Fica à vontade para perguntar, comentar e nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, beijos na alma.